Mordred Pendragon Le Fay, o filho do rei Arthur com a bruxa Morgana Le Fay. Muito se tem falado, discutido sobre aquele que foi responsável por matar o rei Arthur. Fate fez toda uma história nova para Mordred, até mesmo transformando ele numa garota. Mas tem muito que não se sabe sobre Mordred, principalmente sobre ele de Fate. Então, se você ficou curioso e já quer saber mais sobre a Mordred, já vai se inscrevendo no canal e deixando seu like. Eu sou Amir Rully e esse é mais um vídeo do Mapa do Infinito. Comunicado Mapa do Infinito. Como vocês que são fãs de Fate já devem saber, em Fate, o rei Arthur é uma mulher. E, como nós bem sabemos, os reis precisam ter filhos. E, para manter a sua imagem como rei da Bretanha, a Artúria casou com a mulher, mas ela não podia ter filhos com a mulher. E por isso ela pediu temporariamente ao Merry para um feitiço que apenas por uma vez ela fosse capaz de dar um filho à Lady Guinevere. Durante esse período, antes que ela e Guinevere pudessem ter um filho, Morgan Le Fay seduziu a irmã e roubou a semente dela, criando dentro do próprio útero um homúnculo que era praticamente a imagem perfeita de Arthur. Esse homúnculo viria a se tornar Mordred Pendragon Le Fay, o Cavaleiro da Traição. Mordred, como um filho do rei Arthur e possuindo o sangue de dragão, tinha uma aptidão natural ao campo de batalha e foi tamanha essa aptidão que ele acabou se destacando mesmo entre os cavaleiros da Távola Redonda. Mesmo seu irmão Gawain tinha uma habilidade de esgrima inferior à de Mordred. Embora Mordred não tivesse nenhuma arma extremamente poderosa que permitisse que ela lutasse contra os cavaleiros mais poderosos, mas mesmo assim ela era tão forte que ninguém ousava discordar dela durante o campo de batalha. Não é à toa, o rei Arthur até mesmo chegou a deixar ela no comando do reino da Grã-Bretanha quando ela precisou fazer uma viagem até Roma. Por ter sido criada praticamente do zero, tendo unicamente o DNA de Artúria como aquilo que formou o seu corpo, Mordred era praticamente um clone perfeito de Artúria Pendragon. Por isso, Morgan deu a ela uma armadura especial com um capacete mágico que impedia as pessoas de terem qualquer coisa sobre a identidade de Mordred. Por isso, Morgana pediu que Mordred nunca tirasse aquele capacete, não importasse o que acontecesse. Não à toa, quando Mordred é invocado como um servo, este capacete impede que os seus inimigos vejam a real natureza dos seus status. Quando o rei Arthur completou 10 anos de reinado sobre a Bretanha, Mordred foi até o rei e contou a verdade, que ele era filho do rei Arthur. Mas, como era de se esperar, o rei levou um choque e, ao invés de proclamar Mordred como seu herdeiro, falou as palavras que mais machucaram Mordred por toda a sua vida. Não posso entregar o trono para você. E isso feriu gravemente o coração de Mordred. Claro, Artúria nem mesmo sabia que tinha um filho, mas estava ali ele, bem na sua frente. Isso não faz dela nossa enteada? Quer dizer que vocês são minhas novas mamães? Quem diria que eu, sendo tão jovem ainda, poderia me tornar padrasto? Por que de repente nós viramos a madrasta? Quando Agravain descobriu que Lancelot e Guinevere tinham um caso e que traíam o rei Arthur, ele foi junto com Mordred pedir que o rei punisse os dois traidores e desse a pena capital para eles, coisa que apenas Gawain se opôs. E o rei Arthur também se recusou a dar a pena capital, o que levou Agravain, Mordred e 2 filhos de Gawain a irem sozinhos fazer uma armadilha para provar que Guinevere e Lancelot
estava em um caso. Durante esse meio, os 2 filhos de Gawain e o próprio Agravain acabaram sendo mortos, sendo preciso que Mordred corresse para salvar a sua vida de Lancelot, que estava furioso, tentando proteger Guinevere. Durante esse meio período, Lancelot acabou sendo exilado do reino, uma vez que havia sido provado que, sim, ele tinha um caso com Guinevere. E uma vez que os cavaleiros mais qualificados do reino estavam praticamente indisponíveis, já que Lancelot estava exilado, Tristan tinha mudado de reino, Agravain estava morto e Gawain, ferido por causa das batalhas contra Lancelot, só restava o rei Arthur confiar em Mordred para tomar de conta do reino quando ela precisou fazer uma viagem até o Império Romano para tentar urgentemente impedir que o Império Romano caísse. Durante esse meio período, Mordred se ajuntou com cada um dos povos bárbaros e foi com eles pedir ajuda para que ela tomasse o trono da Bretanha no lugar do rei Arthur, revelando-se para eles que ela era, na verdade, filha bastarda do rei Arthur, embora nenhum deles soubesse que ela era uma mulher. Uma vez que isso estava idealizado, Mordred foi até o cofre de Camelot roubar uma das armas de Artúria, uma espada cujo nome original agora é perdido, que mais tarde ficaria conhecida como Clarent Blood Arthur, um construto divino que literalmente materializa a fúria do planeta em oposição a Excalibur, que é a espada que materializa as esperanças do planeta. Essa espada era um dos construtos divinos que Morgan deu para Artúria, e ela deveria ser dada para o próximo herdeiro da Bretanha. É dito que o seu poder supera até mesmo da Excalibur, que é dito ser a arma suprema do planeta. Mas como Mordred, quando ela pegou essa espada, não era um herdeiro realmente da Bretanha, já que Arthur tinha dito claramente que ela não ia ser o rei, o poder dessa espada foi grandemente reduzido, ao ponto de ela ser inferior até mesmo a Excalibur, com todos os selos trancados. Quando o rei Arthur retornou do Império Romano, sabendo que Mordred havia causado uma grande rebelião na Bretanha, ela e junto com seus cavaleiros só conseguiram voltar para a terra firme, pois Gawain havia pulado no meio dos exércitos e tinha feito um massacre contra os exércitos rebeldes de Mordred. Vendo isso, Mordred, que elogiava as habilidades do irmão, foi até lá e, aproveitando da ferida que Lancelot tinha feito em Gawain e aproveitando sua própria superioridade em termos de esgrima, matou o próprio irmão. A batalha contra Mordred levaria ainda vários meses e a morte de cada um dos cavaleiros da Távola Redonda, que ainda não tinham partido dessa para melhor, partiram durante essa batalha. Mordred, vendo que já não podia mais voltar atrás, não teve outra escolha senão ter que lutar até a morte contra seu pai, Artúria Pendragon. E apesar de ela ser extremamente poderosa, uma vez que ela não havia sido reconhecida como o verdadeiro rei da Bretanha, a força de Clarent não tinha como superar a de Artúria e Mordred acabou sendo apunhalada por Rongominid. Mas ainda assim, uma vez que Morgan havia colocado vários feitiços mágicos no corpo de Mordred, o cadáver da filha dos dois se movimentou sozinha e matou Artúria. Depois que Mordred morreu, ela, assim como tantos outros cavaleiros da Távola Redonda, ascendeu ao trono dos heróis e passou a ser invocada toda vez que a humanidade precisava de alguém para consertar alguma bagunça, como em Londres, ou no Lost Belt 3, ou no Lost Belt 5, ou então quando ela foi invocada pelo Rei Leão para exterminar civis durante a Sexta Singularidade. Ela também apareceu para participar de uma guerra do Santo Graal em Fate Apócrifa, onde ela queria ganhar a Guerra do Santo Graal para poder puxar a espada de seleção no lugar do seu pai e provar que ela estava errada, provar que ela
tinha sim as qualidades de um rei. Coisa que todos nós sabemos que não tem. Lamento, Mordred, mas seu pai tinha razão. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Eu sou Emir Rully e esse foi mais um vídeo do Mapa do Infinito.